Existem 4 tipos de forças fundamentais. São elas: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. E hoje iremos falar sobre a força nuclear fraca. A interação fraca, como seu próprio nome diz, é a mais sutil das forças fundamentais. A interação nuclear fraca rege o decaimento de nêutrons e prótons e afeta todos os férmions, e uma de suas grandes propriedades é a de não obter simetria em espelho. A força nuclear fraca causa o decaimento radioativo, que é quando o núcleo do átomo de algum elemento químico é instável, e então é como se ele se partisse, liberando radiações eletromagnéticas e desintegrando-se. A maioria das partículas, mesmo o nêutron, alguma hora acaba se decompondo em seus constituintes mais fundamentais. Apesar de serem estáveis e longevidos, dentro de 15 minutos se transformam em um próton, um elétron e um antineutrino. O decaimento do nêutron explica a radiação beta. Ele torna possível a datação por radiocarbono. Decai por meio da interação fraca para se tornar nitrogênio, com uma meia-vida de cerca de 5.700 anos. Por outro lado, a interação fraca torna possível a fusão nuclear, construindo deutério e depois hélio, a partir do hidrogênio dentro do Sol e de outras estrelas. Elementos pesados são produzidos usando a interação fraca. A força fraca recebe esse nome porque seu campo de força é milhões de vezes menor do que a força nuclear forte, que une prótons e nêutrons dentro do núcleo, e é milhares de vezes mais fraca do que a força eletromagnética. Apesar da força eletromagnética se exceder por grandes distâncias, a força fraca tem um alcance minúsculo, com cerca de 0,1% do diâmetro de um próton. Mas antes de continuarmos, vamos entender o que é um nêutron, um próton, um férmio, um bóson e uns quarks. O nêutron é uma partícula elementar de carga nula e é um dos constituintes do núcleo atômico. O próton também é uma partícula elementar constituinte do núcleo atômico e é fundamental importância devido à sua estabilidade. O próton possui carga elétrica positiva. Um férmion ou um fermião é uma partícula que tem spin semi-inteiro. Todas as partículas elementares ou são férmions ou bósons. Os bósons são uma classe de partículas frequentemente associadas com força, como algo do tipo portadoras de força. E para finalizar, os quarks são dos dois elementos básicos que formam a matéria, e é a única das partículas que interage através das 4 forças fundamentais. É um férmio fundamental que possui uma unidade de carga hadrônica que aparece em 3 cores diferentes, sendo elas vermelho, verde e azul, além de possuírem sabores. Em 1930, Enrico Fermini desenvolveu sua teoria do decaimento beta e começou a desembaraçar as propriedades da força fraca. Fermini viu paralelos entre a força fraca e o eletromagnetismo. Assim como partículas carregadas interagem por meio do intercâmbio e fótons, a força fraca teria de ser determinada por partículas similares. Para Werner Heisenberg, um nêutron era a combinação de um próton com um elétron grudado, como se fosse uma molécula. Ele achava que núcleos maiores e suas combinações ficavam unidos por um tipo de ligação química, com prótons e nêutrons unidos pelo intercâmbio de elétrons. Em uma série de estudos, em 1932, ele tentou explicar a estabilidade do núcleo do hélio e outros isótopos, porém sua teoria não funcionou. Físicos começaram a analisar a simetria. No eletromagnetismo, a carga sempre se conservava. Quando partículas decaem e se combinam, cargas podem se somar ou subtrair, mas elas não são criadas ou destruídas. Outra propriedade conservada na mecânica quântica é a paridade. Uma partícula tem paridade par quando não se muda se é refletida de um lado para outro ou de cima para baixo. Do contrário, ela tem paridade ímpar. Falando em paridade, vamos falar agora sobre a violação da paridade. Wolfgang Pauli estava tão convicto de que a simetria se conservaria que se disse disposto a apostar dinheiro no resultado. 15 dias depois, ele teve que engolir suas palavras, pois a paridade não se conservou. Anos depois, Maurice Goldhaber e sua equipe do Laboratório Nacional de Brookhaven estabeleceu que um neutrino e um antineutrino têm paridade oposta. O neutrino é canhoto e o antineutrino é destro. A força fraca, se postulou, agia apenas sobre partículas canhotas e antipartículas destras. Hoje conhecemos muito mais partículas e o cenário ficou mais complicado. Porém, de um jeito ou de outro, a quebra de paridade de interações fracas continua bem estabelecida. Uma enxurrada de teóricos se debruçou sobre o problema. Então, em novembro de 1957, Julian Schwinger propôs que 3 bósons estariam envolvidos em transmitir a força fraca para passar carga.
dois deles precisariam ter cargas opostas, então eles batizou de W positivo e W negativo. A terceira partícula teria de ser neutra. Ele propôs que seria um fóton. No decaimento beta, Julian pensou que o nêutron decairia para um próton em um W negativo, que por sua vez decairia para se tornar um elétron e um antineutrino. Uma década depois, Swinger questionou se o alcance restrito da força fraca significava que seu transmissor de força teria massa, pois o fóton não tem massa e pode viajar longe, mas seu equivalente na força fraca seria tão pesado e com vida tão breve que decairia quase instantaneamente, explicando por que ainda não teríamos visto. Swinger colocou seu aluno de pós-graduação, Glashow, para trabalhar no problema. Glashow demorou, mas superou a expectativa. Ele percebeu que o fato das partículas W possuírem carga significativa à força fraca e o eletromagnetismo estarem conectados, nos poucos anos que seguiram, ele preparou uma nova teoria, ligando ambos. Mas isso requeria que a terceira partícula, a neutra, também fosse maciça, e ele batizou de Z0. A força fraca seria transmitida, então, por três bósons pesados, W positivo, W negativo e Z0. Então, por volta de 1960, a teoria de Glashow havia avançado, mas tinha problemas, assim como ocorreram com a eletrodinâmica quântica. Estava cheia de infinitudes e ninguém arrumava jeito de cancelá-las. Outro problema era explicar por que os transmissores de força fraca tinham massa grandes, enquanto o fóton não tinha nenhuma. Mas as coisas não eram assim tão claras com a força fraca. Na verdade, Shinin Yang e Tsundong Lee propuseram a possibilidade radical de que a paridade não conservaria em interação fraca. Em 1957, Eric Ambler e seus colegas no Escritório Nacional de Padrões dos Estados Unidos em Washington elaboraram um experimento para medir a paridade de elétrons emitidos em decaimento beta. Usando átomos de cobalto 60, eles conduziram os elétrons que emergiam deles por um campo magnético. Se a paridade fosse par e os elétrons saíssem em orientações aleatórias, isso resultaria em um padrão simétrico. Caso possuíssem uma orientação referencial, um padrão simétrico deveria surgir. Agora que você já sabe quase tudo sobre a trajetória da interação fraca, vamos continuar com a teoria eletrofraca. A solução para a teoria eletrofraca, que combinava com a força fraca e o eletromagnetismo, aguardou por uma melhor compreensão de prótons e nêutrons e pelo fato de que são feitos de partículas menores chamadas quarks. A força fraca muda quarks de um tipo ou um sabor para outro. Transformar um nêutron em um próton requer que se troque o sabor de um quark. Em 1968, Glashow, Abdus-Salam e Steenberg apresentaram uma teoria unificada de força eletrofraca, pela qual receberam um prêmio Nobel. Martinus Veltman e Gerald Wolft conseguiram renormalizar a teoria, eliminando as infinitudes. Evidências de partículas W e Z surgiram em experimentos em aceleradores nos anos 1970 e elas foram detectadas diretamente no CERN em 1983. O problema da massa foi solucionado teoricamente, quando um novo tipo de partícula, o bóson de Higgs, foi proposto. Sua descoberta foi relatada em 2012. Ele atrai e impõe limites aos bósons W e Z, dando a eles inércia. Caso os bósons W e Z são pesados, decaimentos fracos são relativamente lentos. Logo, a decomposição de um nêutron pode levar minutos, quando fótons são emitidos em uma fração de segundos. Apesar de, por muito tempo, termos acreditado que as leis da natureza seriam mimétricas em reflexões no espelho, a força fraca não é. Ela não tem uma mão referencial. Finalmente chegamos ao fim. Sei que você deve estar cansado de me ouvir falar, mas vamos dar só uma revisadinha para exemplificar tudo. Então, a força nuclear causa o decaimento radioativo. Esse decaimento também acontece nas partículas principais de um átomo, por exemplo, o nêutron, fora do núcleo atômico. O decaimento do nêutron explica a radiação beta. O nêutron pode decair em próton, elétron e um antineutrino. Por que a força é fraca? Porque ela é milhões de vezes menor, mais fraca no caso, do que a força forte, e milhões de vezes menor do que a força eletromagnética, além da força fraca ter um curto alcance. Fermi viu paralelos em força fraca e eletromagnetismo.
Assim como partículas carregadas interagem por meio do intercâmbio e fótons, a força fraca teria de ser determinada por partículas similares. Paridade é a simetria da função de onda refletida. Quando essa onda é refletida e não muda seu valor, a partícula tem paridade par. E quando a onda é refletida e muda sua característica, a onda tem paridade ímpar. Goldhammer estipulou que neutrinos e antineutrinos têm paridades opostas. Uma paridade de uma partícula não se conserva em decaimento beta. W positivo, W negativo e Z0 são bósons de força fraca. E além de tudo, a força fraca foi a motivação de um prêmio Nobel. Fim. Obrigada por nos assistir até aqui. Espero que tenham entendido. Até mais.